O céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo? A essa objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque o Decálogo limitam os mandamentos. Qual a razão de ser da diferença? Pois não é certo que, se todas as leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias. E por que não conservam a circuncisão à qual Jesus se submeteu e não aboliu? De todas as leis de Moisés que o povo hebreu passava, a quem adotou seguir o cristianismo segundo o Velho Testamento judaico como base, usa-se de umas e abdica-se de outras. Logicamente, se colocasse a circuncisão para fazer valer até hoje, muitos abandonariam o cristianismo. Portanto, as pessoas vão se adequando e vão colocando as regras segundo seus próprios interesses. Essa é a parte mais delicada, é a parte mais perigosa, porque nós não temos que adequar as pessoas ao nosso interesse, nós temos que adequar as regras àquilo que Jesus quis passar para nós, aquilo que Ele trouxe verdadeiramente para nós. Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíram uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais do que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter de seu povo, e se, a despeito disso, ele tivesse dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. De novo, aquele adendo expert de Kardec. Ele via a situação, ele conhecia a situação. E aí, para quem já leu o livro Faraó Amenefitar, lá tem que conta a história de Moisés segundo o ponto de vista do Rochester, que era o faraó na época. E o Rochester mostra-nos o grande sumo sacerdote Amenófis IV, sendo uma das encarnações de Kardec. E Kardec, então, tendo sido esse sacerdote egípcio, lógico, conviveu com Moisés, foi o professor de Moisés, ninguém mais para falar com propriedade sobre aquilo que Moisés imprimiu na cabeça do povo e como que ele agia, como que ele tomava as ações. Portanto, quando Kardec faz as colocações, ele fala com bastante propriedade, porque há 3.000 anos atrás ele estava lá como sumo sacerdote e tinha sido professor de Moisés e de Pinehas, que mais tarde vai ser Alcebíades, Saul, Agamenon, Tibério, Luís XI e tantos outros personagens da história também. E assim como outros que lá estavam, passando por etapas também condizentes com seus processos evolutivos, a gente lembra do Pinehas porque ele cita ele em várias situações, que é o mesmo Tutmés III. Ou seja, são grupos de espíritos bastante apegados a determinados conceitos de vida e que vão se arrastando por aí até que um dia se despertem para Deus, verdadeiramente. Portanto, Moisés, conhecedor da índole do povo, ele tinha que fazer um certo medo, tinha que impor uma certa regra e colocar para eles um poder divino intercedendo para criar as leis. Lembrando também que Moisés era um poderoso médium de efeitos físicos e de domínio sobre os elementais. Se ele praguejasse, se ele fizesse evocações das forças da natureza, aquilo acontecia. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Quando Jesus vem, ele estabelece o padrão. Muitas ele revoga e algumas textualmente, outras exemplificando tecnicamente, como a parte mediúnica que ele conversa com Moisés e Elias no Monte Tabor. Mostrando, olha, tanto Moisés quanto Elias que criticaram arduamente a conversação com os espíritos, aqui estão eles conversando comigo em espírito. Eles em espírito, Jesus em carne e osso junto com 2 apóstolos. Portanto, Jesus veio revogando tudo aquilo que era para ser revogado. É só prestarmos atenção para podermos entender. Não disse ele: vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Amai vossos inimigos e amai vossos amigos e aborrecerais vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos amigos, amai vossos inimigos e bendizeis os que vos maldizem. Ou seja, ele amplia.
Jesus mostra que nós não temos que ter mágoa, ter raiva de ninguém. Nós temos que cultivar o amor, cultivar a paz, cultivar os bons sentimentos. Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu, em parte alguma, à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, normalmente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. A evocação dos mortos, a comunicação com os espíritos, não só ele não citou condenando, como ele conversa com os espíritos em 2 oportunidades, mostrando para nós que era permitido conversar com os espíritos, era possível conversar com os espíritos, e muitas das vezes é até necessário. E assim, compreendendo cada vez mais as etapas importantes do Evangelho, para que nós possamos compreender que o céu e o inferno são faces de uma mesma moeda, ou seja, dependendo das nossas condutas, das nossas ações, nós vamos estar no céu ou no inferno. Mas ambas as portas estão abertas para sairmos e restabelecermos novos padrões evolutivos para alcançarmos a verdadeira paz ao longo da nossa existência. Finalmente, convém saber se a Igreja Católica coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, precisamente a judia é que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. É interessante observar isso, porque os judeus eles sabem que existe a comunicação com os espíritos, eles sabem que existe a reencarnação, eles estudam sobre isso. Está previsto no Velho Testamento como no Novo. E um grande exemplo da questão da reencarnação é quando Jesus vai conversar com o obsediado de Gadara, com aquele jovem gadareno. Então, quando ele conversa com ele, fala que temos nós contigo, Jesus, nosso Senhor, Filho de Deus. Aí, Jesus conversa com ele, e ele pergunta o nome, ele fala que são uma legião, porque eles são muitos. Jesus exorta aqueles espíritos a deixá-lo, e aqueles espíritos saem correndo, entram em porcos e caem na água. Entrar em porcos e cair na água significa reencarnar em pessoas de má vida. Cair na água é renascer. Entrar em porcos é reencarnar em pessoas de má vida. E, para os hebreus, pessoas de má vida eram aqueles que viviam às margens da sociedade. Mas, na má vida, num contexto mais amplo, é todos aqueles que não cumprem bem a lei.